Quer viver a emoção de ser piloto de verdade por um dia? Então vem comigo. Bem-vindo ao Metacart Campo Grande. E sejam mais do que bem-vindos para mais uma etapa do Campeonato Retardatários, e dessa vez a gente vai sediar aqui no Park Shopping Campo Grande, no Metacart, onde a gente vai sediar a segunda etapa do nosso campeonato. Estamos de volta, o Bom Filho, a casa torna. Vamos fazer hoje uma corrida com 7 corredores mais ou menos, mas temos aí os 4 corredores principais, que é o Francis Fagundes, Dinho de Marcos, o que vos fala, Safira Borges e Gabriel Barreira. Boa noite, galera! Estamos aqui novamente no Park Shopping para a segunda etapa do segundo campeonato de retardatários. Bom, qual é a minha sensação de estar na última colocação? Gente, não é muito confortável, né? Convenhamos. Lá a pista do Crocodile foi uma pista bem desafiadora para mim, eu não me senti confortável. E aí chegou só um momento que eu falei, tá bom, gente, eu vou me divertir aqui, vou me divertir. Então eu abri mão, assim, da competição e eu fui, assim, cantando, fazendo as curvinhas devagarzinho, sabe? Só curtindo o trajeto. Enquanto tava todo mundo lá se degladiando, tava mais atrás, né? Fui retardatária, sim, né? Isso eu não posso negar. E eu fiquei mais curtindo a vida. Só que hoje estou aqui de volta na minha casa, né? No local onde tudo começou, onde as primeiras corridas aconteceram. Então eu espero ter um desempenho muito melhor. Teremos 2 corredores novos e eu virei a única mulher, né, dessa corrida, já que a nossa mana Fefe e a nossa mana Juliana abandonaram o campeonato. Espero que elas voltem nas próximas etapas, mas por enquanto seria aqui a representatividade feminina dessa corrida. Então, estou muito animada para a gente alavancar aí essas colocações. A gente sabe aí que tá rolando uma disputa acirrada, né, nas primeiras colocações entre o Gabiru, que tá ali, David, o Fran, né? Então, eu vou fazer a minha votação pro Fran, porque ele é uma pessoa que tá, assim, tendo vitórias muito consistentes, e eu acredito no potencial dele para vencer essa corrida, né? Ou ficar em segundo lugar, porque quem sabe eu não alcanço o primeiro lugar dessa vez, né? A sensação de estar entrando no campeonato agora é muito boa, principalmente porque batalhei muito pra estar entre os campeões. Eu não sou muito bom dirigindo, mas eu nunca capotei meu carro, isso é importante. Fora que sou expert nas ruas, dirijo muito ali Magaça, Monteiro, Campo Grande, nunca capotei o carro, isso que importa. Minha primeira escolha de carro, você pode ver que eu tô tremendo aqui de nervoso. Falei pra minha mãe que eu ia fazer igual a Ayrton Senna, mas esqueci que ele morreu. Então, é isso aí. Hoje vai ser muito bom. E meu piloto favorito é o Gabriel, porque ele me trouxe de moto e eu preciso voltar pra casa de carona com ele. Mais uma vez, rapaziada, eu não tive um início de temporada muito bom. Eu acabei ficando na terceira colocação, cheguei muito confiante para a primeira etapa e acabei tendo uns deslizes ali. O Francis Fagundes aproveitou, o Gabriel aproveitou também, e agora é recuperar aqui na pista do Metacart. Bom, o traçado mais uma vez mudou, dessa vez parece estar muito mais dinâmico, com menos retas, e eu vou tentar me aproveitar disso. Tem umas partezinhas ali que já deu para dar uma olhada e planejar um pouquinho. A primeira corrida que a gente teve lá no Crocodile, para mim foi muito difícil, cara. Eu cheguei muito forte, peguei a pole position e acabei vacilando na largada. Eu fui olhar pro lado, não vi o cara dando uma bandeirada de largada, foi culpa minha. Diretamente minha, e o Francis Fagundes soube aproveitar isso muito bem e dominou a corrida do início ao fim. Bom, piloto favorito para essa corrida, acredito eu que seja o Gabriel Barreira. Ele tá tendo uns insights muito bons. Ele teve um mergulho absurdo na corrida passada e eu acredito que ele vai ser o destaque nessa corrida. A sensação na primeira etapa foi muito boa, né? A gente correu num lugar novo, a gente nunca tinha ido antes. E eu acho que foi uma corrida bem equilibrada, que ninguém rodou, Foi uma corrida muito boa mesmo. Sinto muito feliz sendo vice-líder do campeonato, né? Buscando uma melhora aí. E hoje, primeiro lugar, não tem chance, né? Vocês vão comer poeira. Então, tô bem satisfeito, né? Veio uma melhora aí muito boa. Eu acho que hoje o piloto favorito vai ser o Francis. Ele já deu uma olhada no traçado, né? Que deu uma mudada. Mas
eu também confio muito em mim, né? Quem vai ganhar vai ser eu. Pô, minha sensação de estar estreando aqui nesse campeonato ilustre, pô, é tranquilo. Eu pensei que eu fosse estar até um pouco mais nervoso, mas não, tô tranquilo. Meu pensamento agora é só em fazer uma boa corrida e superar os meus adversários, meus competidores. Não, a primeira vez que eu corri de kart, acho que eu devia ter uns 14 ou 15 anos ali. Acho que eu não pude me soltar muito ali no percurso, foi em Guapimirim, mas não me soltei muito. Hoje eu tô voltando aqui, aquela sensação de voltar, e eu quero poder despejar toda a velocidade possível ali da máquina. Então, meu piloto favorito é o Gabriel, porque, na verdade, é o mais famoso que eu conheço e é o que eu tenho que superar a todo custo aqui nesse percurso de hoje. Então, o meu objetivo é esse. Bom, a sensação de estar liderando o segundo campeonato Retardotários logo na primeira etapa é uma sensação incrível, porque eu sempre vim de posições mais medianas, ali terceiro, quarto, terceiro, segundo, por um vacilo de David Marcos. Eu consegui aproveitar essa posição dele na última etapa e a minha consistência falou mais alto, não teve jeito. A primeira etapa foi muito, muito legal, uma pista diferente, uma pista menor e rapidinha, e ela é bem desafiadora, muitas curvas muito em cima uma da outra, e a questão da gente já ter feito algumas etapas anteriores, isso facilita bastante e ajudou um pouquinho. E foram somente 4 pilotos, foram eu, a Sá, o Gabiru e o David Marcos. E todos já têm uma certa experiência, então não tinha acidente, ninguém rodando o tempo todo. Isso facilitou bastante a ter uma corrida fluida, rápida, sem grandes percalços. Meu piloto favorito é o Gabriel Barreira, o Gabiru. Ele vem aí numa pegada absurda, chegou finalzinho do campeonato passado só para participar nele, já iniciou aí se arrebentando. Conseguiu tomar o segundo lugar do David Marcos e deixou o David Marcos em terceiro na última etapa. Rapaziada, estamos aqui mais uma vez diretamente dos estúdios Tecnoflau para fazer mais uma transmissão do Campeonato Retardotários, dessa vez da segunda edição. Na primeira edição nós tivemos como campeão David Marcos com uma vantagem expressiva em cima do segundo colocado, e agora os nossos pilotos estão se preparando para iniciar a segunda etapa. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho aqui da primeira etapa, de como foi. David Marcos, como campeão, já mostrou serviço pegando a pole position, porém na hora da largada David Marcos se perdendo a primeira colocação para o Francis Fagundes, que dominou a corrida de ponta a ponta. Além da vitória de Francis Fagundes, ele também conquistou aí um bônus de 2 pontos, tendo a melhor volta do grid. Gabriel Barreira fez um dive bomb absurdo durante a corrida, tomando a segunda posição de David Marcos, que ficou com um resultado ruim na terceira posição. Safira Borges não apareceu muito nessa corrida, ficou como retardatária e acabou ficando na 4ª posição. Agora nós vamos dar início à nossa segunda etapa. Lembrando que é a segunda etapa da segunda edição, a edição passada, David Marcos foi o campeão. Nossos pilotos agora se preparando para iniciar a sua qualificatória. Temos aí a nossa direção de prova organizando todos os karts, e eles vão sair nesse exato momento para fazer a sua qualificatória, começar as suas voltas de velocidade para conseguir escalar o grid. E dessa forma nós temos agora os nossos pilotos escalando exatamente assim. Temos ele, Navarini, largando na 6ª posição. Já na 5ª posição nós temos ele, Avelino. Na 4ª colocação nós temos Safira Borges, tendo um resultado não tão bom também na segunda etapa. Já na 3ª posição, Francis Fagundes. O nosso atual campeão vai largar na 2ª colocação, não conseguiu conquistar a pole. E ele, Gabriel Barreira, conseguiu conquistar expressivamente uma volta incrível, escalando a 1ª posição. Com isso, agora nós vamos diretamente para a corrida de fato, pessoal. E na corrida de hoje nós não temos nenhum piloto aleatório, todos os pilotos no grid são pilotos conhecidos nossos, né? Temos 6 pilotos aí para compor o nosso grid. Já diretamente da visão de Safira Borges, vamos dar início à nossa corrida e largada dada! David Marcos já sai mal, e perde a 2ª posição para Francis Fagundes.
Aí a visão de Safira Borges já tentando dar uma recuperada, acaba escorregando um pouquinho. David Marcos na terceira posição tentando recuperar alguma coisa. Francis Fagundes já perseguindo Gabriel Barreira, que está na primeira colocação. Francis Fagundes com carro 19, David Marcos com carro 16. Estamos agora na visão de Francis Fagundes, com uma câmera linda de Francis Fagundes, dá para assistir, dá para ver bastante coisa. Gabriel Barreira já entra na reta oposta, terminando agora o segundo setor. Eles vão entrando no terceiro setor. Francis Fagundes continua fazendo a perseguição, consegue ver a dianteira de David Marcos. Safira Borges está um pouquinho mais longe, tentando recuperar, acaba tomando um toquezinho aí de um dos retardatários. Francis Fagundes consegue fazer a ultrapassagem. David Marcos tenta seguir, não consegue seguir. Ele vai tentar por dentro, acaba tocando em Gabriel Barreira, pede desculpas para Gabriel Barreira e deixa Gabriel Barreira passar. Agora aí, ó, Safira Borges já assistindo. Gabriel Barreira acaba errando. Gabriel erra sozinho, ficou nervoso, acabou perdendo a segunda colocação para David Marcos. Gabriel Barreira na terceira posição, Safira Borges na quarta posição, já dá um toquezinho ali, ó. Gabriel, estou aqui. Tem que tomar cuidado, Gabriel. Nossa senhora! Meu Deus. E aí, ó, com o rádio de equipe da Safira Borges, ela acaba ultrapassando o Gabiru ali, né? O Gabriel Barreira com um certo toque aí duvidoso. A direção de prova tem que analisar isso aí. Vamos lá, agora é hora de passar aquele ali. Ai, caralho. Não vai passar não. Não vai passar não, Gabiru. Não vai passar não. Não vai passar não. É isso, muitas emoções nós vamos ter agora com esse rádio de equipe. Uma nova implementação aí da equipe Teganoflau. Espero que vocês gostem desse novo conteúdo que nós teremos aqui durante as nossas corridas. Enquanto isso, David Marcos na segunda posição, perseguindo Francis Fagundes, que acaba errando um pouquinho. David Marcos consegue dar uma reduzida na distância entre os dois. David Marcos emparelha, lado a lado, Francis Fagundes, David Marcos, ele não consegue ultrapassar, ele vai para a direita. David Marcos faz a ultrapassagem! Ok. E é isso, Francis Fagundes consegue retomar a primeira colocação, fazendo X em David Marcos. E no rádio, David Marcos falando: puta merda, tomei o X. Agora a gente consegue ver aí da visão de Francis Fagundes, ó. David consegue entrar muito bem, faz a ultrapassagem, só que na hora de manter a posição, Francis Fagundes consegue efetuar o famoso X do automobilismo, tomando a primeira posição de volta. Francis Fagundes agora na volta de número 5, dando entrada no setor 3, na primeira posição ainda. David Marcos na segunda, Safira Borges na terceira, Gabriel na quarta, Avelino na quinta e Navarini na sexta posição. Nossa, E aí David Marcos no rádio de equipe também falando que errou por muito a curva, acabou dando espaço para Francis Fagundes, que ganhou um pouco mais aí de vantagem à frente do David Marcos. David Marcos, que parece estar mais rápido do que Francis Fagundes, eles acabam passando agora pelo Avelino. Avelino que está no carro de número 9. Francis Fagundes aí mais uma vez na volta de número 7, entrando agora no setor 2, na primeira perna do S para entrar na reta oposta. Safira Borges, que está com a sua câmera meio que caindo, não dá para ver muita coisa, mas ela continua na terceira posição. Dá para ver uma silhueta de David Marcos que está colado com Francis Fagundes. David Marcos tenta uma ultrapassagem, mas está muito atrasado, acabou não conseguindo. Ao 09 aí mais uma vez o Avelino. David Marcos acaba tocando na traseira de Francis Fagundes e Safira Borges se aproveita. Safira Borges com carro de número 2 acaba ultrapassando e tomando a segunda posição de David Marcos. Enquanto isso, Gabriel Barreira na traseira de David, fazendo muita pressão, encostando bastante no carro de David. E aproveitar a vontade no retardatário.
David Marcos comenta no rádio, foi aproveitar uma vantagem do retardatário e acabou perdendo a posição para Safira Borges, que agora está fazendo pressão em Francis Fagundes na volta de número 8. Eles que vão terminar agora o setor de número 3, dando entrada na volta de número 9. David Marcos continua pressionando, tentando chegar perto de Safira Borges, que está ali na cola de Francis Fagundes. David Marcos tem Gabriel Barreira na sua traseira. A visão de Francis Fagundes entrando mais uma vez na primeira perna, acaba errando, Safira Borges toca nele, faz muita pressão, Francis Fagundes consegue enxergar a Safira Borges. Francis, ele tem uma visão muito boa nas suas laterais, ele consegue fazer essa defesa. Para defesa, cara, Francis Fagundes tem demonstrado uma defesa absurda mesmo. Ele fez isso na primeira etapa, tá fazendo agora na segunda etapa muito bem. Safira Borges continua muito agressiva. Enquanto isso, David Marcos ainda sendo pressionado por Gabriel Barreira. Safira Borges continua tocando em Francis Fagundes ali na frente. Toda vez dá mais um toque. David Marcos toma um toque forte. Safira Borges por dentro! É de uma felicidade absurda. Porra! Essa foi a resposta de Francis Fagundes. Agora da visão de Safira Borges, ó, dá um toque na traseira de Francis Fagundes, dá outro toque, mais um toque e e acaba ultrapassando Francis Fagundes. Safira Borges na primeira posição, Francis Fagundes na segunda posição, David Marcos na terceira, Gabriel Barreira na quarta. E ainda tocando em David Marcos fazendo um sinal de não com a cabeça, igual os motoqueiros fazem na rua quando alguém fecha eles. Tá aí Francis Fagundes tentando diminuir a vantagem para Safira Borges. Safira Borges está acaba que ela está se afastando bastante, entrando agora na reta oposta do setor 2. Francis Fagundes dá uma acelerada a mais, estão na volta 11. Safira Borges entra no setor 3. Dá uma escorregada, mas aparentemente não tem perigo nenhum, porque ela está com uma boa vantagem, tá com uma margem boa à frente de Francis Fagundes. Que enquanto isso, David Marcos continua pressionando Francis Fagundes, o que impede um pouco do Francis Fagundes diminuir essa vantagem à frente, né? Gabriel Barreira também. Não adianta vir assim. Tá aí a confirmação de David Marcos, dizendo que não adianta vir assim. Falando calma, não adianta vir assim. Gabriel continua agressivo, tentando conquistar seus pontos. Safira Borges na primeira colocação, na volta de número 13, percebe-se que ela está um pouco nervosa, mas está se mantendo muito bem, ó. Mais uma derrapada dela, entrando aí no setor 2, terminando a segunda perna do S para entrar na reta oposta. Francis Fagundes, que também vem entrando na reta oposta, dá para ver a Safira Borges, ela já está com uma vantagem maior, né, de acordo com a última volta. Eles passam agora por Navarini, número 13. Navarini abre demais, perfeitamente aí. Francis Fagundes acaba passando ele pela volta 14. David Marcos acompanhou, fez a ultrapassagem com muita tranquilidade e continua na cola de Francis Fagundes. Com Gabriel também na cola de David Marcos, que não vai dar espaço não. O Gabriel tá vindo com tudo, tá doido para conquistar alguns pontos aí no pódio. Eles entram agora na reta oposta, na volta 14. Vão entrar na primeira perna agora do setor de número 3. Safira Borges continua abrindo vantagem. Francis Fagundes consegue ver a Safira Borges ainda, mas a vantagem dela não para de aumentar. Eles terminam o setor 3, entram na volta de número 15. David Marcos continua na cola de Francis Fagundes. A corrida está um pouco mais equilibrada agora, está com menos coisas acontecendo, mas isso é normal de acontecer. Conforme vai passando o tempo, a corrida vai se estabilizando de certa forma. David Marcos continua forçando. Francis Fagundes ganha um pouquinho de espaço. E Safira Borges, meu irmão, tá voando na primeira posição. Isso aqui é campeonato retardatário. David Marcos tenta um mergulho atrasado novamente. Ainda bem que ele conseguiu frear e não rodou o Francis Fagundes. Acaba tocando ali na traseira de Francis Fagundes e Gabriel Barreira acaba tocando na traseira de David Marcos. David Marcos tenta avançar mais um pouquinho. Francis Fagundes, cara, essa câmera tá linda demais. Essa visão de Francis Fagundes tá linda demais. Eles que estão agora
no setor 2, entrando na reta oposta. Francis Fagundes consegue enxergar ali a dianteira de David Marcos, que continua na cola, filho. Ele olha para um lado, olha para o outro, procura Gabriel Barreira para não abrir espaço enquanto ele tenta ultrapassar Francis Fagundes. Francis Fagundes entra agora para finalizar o setor 3 e entrar na volta de número 17. Eles que estão no setor 1 agora. David Marcos continua tentando forçar, não consegue. O Gabriel Barreira continua forçando lá atrás. E a Safira Borges, meus amigos, está bailando lá na frente, entrando na reta oposta, terminando o setor 2, indo rumo à volta de número 18. Tá tranquila, acaba escorregando um pouquinho, mas ela se mantém, a vantagem dela continua aumentando. O pelotão que está logo atrás de David Marcos, Francis Fagundes e Gabriel Barreira acabam brigando uns com os outros, dando ainda mais vantagem para ela, que já não está correndo mal, está fazendo uma corrida muito boa, e com eles se atrasando, ela ganha ainda mais vantagem. Não pode tirar o mérito dela de estar correndo muito bem. David Marcos continua, faz uma aproximação de Francis Fagundes, consegue chegar um pouco mais, entra na esquerda de Francis Fagundes, mas Francis Fagundes consegue defender. David Marcos na reta oposta, vai tentar por dentro, quase emparelha com Francis Fagundes, olha para a esquerda para ver se o Gabriel Barreira está tentando dive bomb, que não acontece, esse dive bomb não acontece. Francis Fagundes consegue enxergar a dianteira de David Marcos, eles que entram agora na volta de número 19, entrando no setor 1, na meia reta do Metacart, aí cheia de pilastras para atrapalhar. Eles que entram agora no setor de número 2, na primeira perna do S. Francis Fagundes na volta de número 19, David Marcos emparelha, David Marcos faz a ultrapassagem, ele está com meio carro à sua frente, consegue chegar, Francis Fagundes faz a defesa, consegue retomar a segunda colocação de David Marcos, continua pressionando, David Marcos não vai parar, ele vai continuar pressionando, eles agora, ó, David Marcos ali à dianteira, e agora na visão de David Marcos a ultrapassagem, David Marcos entra pela esquerda, faz a ultrapassagem aí, ó. Aí ele já estava com meio carro na frente. Não, aí não. Era minha, pô. David Marcos questionando, aí não, a preferência era minha. Mas na visão de Francis Fagundes deu para ver que não estava tão à frente assim David Marcos. Estavam bem no ponto de frenagem ali, que deu uma certa preferência para Francis Fagundes. David Marcos continua tentando pressionar. Gabriel Barreira acabou dando um pouco mais de espaço. Não sei mais ou menos a distância que o Gabriel Barreira está. É porque o Gabriel Barreira não conseguiu filmar. Tá filmando o tanquinho dele nessa hora aí. David Marcos abre para tentar fazer uma por dentro ali. David Marcos consegue entrar. Ele está na frente de Francis Fagundes. Eles estão batendo um no outro. Estão tentando a ultrapassagem. David Marcos consegue efetuar a ultrapassagem com sucesso na volta de número 21. Temos agora aí a visão de Francis Fagundes para mostrar o que aconteceu. David Marcos faz a ultrapassagem, ele vai fazer a curva agora, ele deixa espaço de um kart para o Francis passar, mas eles acabam batendo um no outro, isso é normal, é um esporte de contato. E o David Marcos efetua de fato, aí finaliza a sua ultrapassagem, ganhando um pouco mais de vantagem ali logo à frente. Safira Borges continua bailando, entrando agora na reta oposta. Safira Borges que está brilhando, se recuperou lindamente após a primeira etapa, que ela teve um desempenho meio abaixo do esperado. E é isso, na visão de Francis Fagundes agora dá para perceber que o David Marcos está começando a ganhar uma vantagem expressiva, porque o Gabriel Barreira não para de atacar, meus irmãos. Gabriel Barreira forçando aí para ganhar a terceira posição de Francis Fagundes e não conseguindo. Enquanto isso, David Marcos ganhando vantagem expressiva em cima dos dois. É isso, meus amigos. Campeonato Retardotários é aqui na Tega no Flau. Nenhum outro lugar você vai ter uma criação de conteúdo dessa forma. A gente cria com muito carinho, com muito amor. E é claro, para guardar um pouco de lembrança pra gente, mas quem sabe alcançar algumas pessoas que gostem de automobilismo e curtam o kartismo aí, né? A gente que vem viajando por kartódromos de todo o Rio de Janeiro, falta ainda alguns, mas a gente está se esforçando para conseguir. David Marcos agora na volta de número 23, lá na frente dando entrada no setor de número 2. E Francis Fagundes logo atrás, conseguindo ver ainda, vislumbrando a segunda posição de David Marcos. Temos aí agora o Avelino sendo ultrapassado por Francis Fagundes, que ultrapassa ele com um pouco de agressividade, mas
Isso é nítido e normal, até porque Gabriel Barreira tá forçando atrás dele. O Gabriel Barreira tenta pela direita, não consegue a preferência de Francis Fagundes. Ele tem que tomar cuidado para não abrir muito, porque o Gabriel Barreira agora tá pela esquerda. Francis Fagundes vai finalizar o setor 3, tentando se defender de Gabriel Barreira. Eles entram agora na volta de número 24 e Gabriel Barreira não consegue ultrapassar. Continua forçando, mas não consegue ultrapassar. Tenta mais uma vez pela direita, aí é muito difícil, tem muita pilastra. Essa meia reta ali é muito complicada. Para fazer ultrapassagem ali é muito difícil. Você tem que estar muito mais rápido do que o piloto de trás, do que o piloto da frente, no caso, para conseguir efetuar essa ultrapassagem. David Marques que está finalizando agora o setor 3. Safira Borges que já está na volta de número 25. Francis Fagundes tenta fazer uma curva mais fechada para não abrir para Gabriel Barreira, que está atrás dele com tudo. Ele tenta mais uma vez pela direita, mas pela direita aí é meio difícil. Tem que sair muito mais rápido para conseguir essa ultrapassagem também. Eles estão agora na penúltima volta no setor de número 1. Vão dar entrada na primeira perna do S do setor 2. Gabriel Barreira continua pressionando muito, eles estão na penúltima volta, eles estão na volta de número 25, falta pouco para acabar essa etapa. Francis Fagundes está na reta oposta, vai tentar fazer agora uma entrada no setor 3 bem, faz uma entrada boa. Gabriel Barreira continua pressionando atrás, Gabriel Barreira está esperando só um espacinho para conseguir alguma coisa. Francis Fagundes vai fazer a última curva agora para entrar. Bandeira branca para eles estão na última volta, meus irmãos, tá acabando. Gabriel Barreira tenta pela direita, mas nada. E olha ela, a bailarina da etapa número 2, vem aí para fazer a penúltima curva, Safira Borges, para procurar a bandeira quadriculada, se consagrando a vitoriosa. Olha ela, bandeira quadriculada para Safira Borges. Dá um gritinho de felicidade no rádio e ela consegue finalizar. Parabéns, minha querida. David Marques agora finalizando. Caralho! Eita, fogo, já sobe, Não deu para entender nada e bandeira quadriculada para ele também. Segunda posição para David Marques com um bom resultado. E Francis Fagundes agora vai entrar no setor de número 2. Entra na primeira perna do S. Vai para a segunda perna do S. Caralho! Gabriel Barreira faz a ultrapassagem na última volta. Francis Fagundes tenta um dive bomb e não consegue, mas ele emparelha. Eles estão juntos, tentando alguma coisa. Gabriel Barreira consegue fazer a defesa, faz uma curva bem fechada na última curva. E lá vai! Francis Fagundes sem acreditar. Gabriel Barreira consegue a terceira colocação, meus queridos, com Francis Fagundes na quarta posição. E agora nós temos aí a tabela de melhor volta. Safira Borges, além de vencer a etapa, fez uma volta de 33.111. David Marques na segunda posição com 33.374. Gabriel Barreira na terceira posição com 33.566. Francis Fagundes na quarta com 34.020. Gabriel Navarini na quinta com 37.354 e Guilherme Avelino na sexta posição, fechando o grid com 37.960, meus queridos. Isso aqui é Retardo Otários. E com o resultado da corrida de hoje, nós temos a nossa tabela geral do campeonato. Francis Fagundes na primeira posição com 39 pontos, Safira Borges na segunda posição com 39 pontos também, conseguiu encostar com Francis Fagundes, conseguiu empatar. David Marques na terceira posição com 33 pontos. Gabriel Barreira na quarta posição também com 33 pontos. Avelino, que iniciou agora, com 10 pontos. E o Navarini para fechar o nosso grid com 8 pontos na sexta posição. Bom, rapaziada, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui no vídeo. Muito obrigado a todos que participaram, a todos os pilotos. E é isso, galera. Vamos ficar agora com as últimas impressões dos nossos pilotos participantes e eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Valeu, falou e até a próxima etapa, meus irmãos. Tamo junto no D Junto. Valeu, falou, é nóis e tchau. Essa aqui já foi minha melhor corrida, mas também foi a primeira. Uma honra correr entre os grandes. Eu descobri também que hoje eu não sou Velozes e Furiosos, mas eu sou Tokyo Drift, porque eu fiz muito drift ali nessa pista, mas não rodei, então tá bom. E é isso. Então, minhas impressões sobre a corrida foram ótimas. Foi uma corrida muito disputada mesmo. Todo mundo saiu exausto, assim, dor no braço, tudo, mas ficou ali na disputa eu, David, Francis, boa parte da corrida. Eu acho que eu fui um pouco além, né? Tentei forçar um pouco a barra, mas foi uma ótima corrida. E também teve ali no final uma disputa entre mim e o Francis. Na última volta consegui passar ele. Safadão. Otário agressivo. Ah!
Pô, foi uma corrida interessante, uma corrida boa. Os competidores hoje estavam muito rápidos, infelizmente eu não consegui acompanhar. Mas é isso, me preparo para a próxima corrida e quem sabe, na próxima eu já vou conseguir já desbancar a maioria dos competidores aí. Rapaz, que corrida difícil, o cara conseguiu ali uma segunda colocação, o Gabriel largou na pole position, tentei dar uma pressionada, o Francis Fagundes, deu uma forçada legal ali, cara, teve muitas reviravoltas na pista e foi muito difícil de conseguir conquistar alguma posição, cara, o Gabiru tava muito, muito agressivo, mas foi uma corrida assim, muito legal, acho que foi a melhor corrida em questão de disputa que eu fiz até agora, é claro. Uma parabenização aí pra Safira Borges ter conseguido a primeira vitória dela nessa temporada. Esse cara é maior puxa-saco, nem falou que ela era a favorita. Bom, gente. Ganhei, porra! Pau no cu de quem duvidou de mim. É isso. E eu achei que ia manter minha posição de primeiro colocado no campeonato. Fiquei em quarto dessa vez. Culpa de quem? Culpa da Safira, que veio igual um foguete nessa corrida, e o senhor Gabriel Barreira, em alta velocidade, performance, batendo em todo mundo. É isso aí, galera. Tá mentindo. Ai, eu sou linda. Ai, eu ganhei a primeira etapa. Ai, cara, retado.